convido a se colocar de pé, todos de pé, e abrir a sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 10. Verso 31. Todos abrindo a Bíblia. Você que não trouxe a física, pode ser no celular, também está aqui projetado aqui à frente. Esperar os irmãos encontrarem. Carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 10, verso 31. Assim nos diz o texto da palavra do Senhor. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Agora somente as mulheres. Agora só os homens. Agora somente os adolescentes. E os jovens, quem se identifica como jovem? Vamos lá, adolescentes, todos participando. Agora todos nós juntos. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Amém? Os irmãos podem se sentar. Esse versículo você tem que saber de cor. Você tem que memorizar esse versículo. Por isso que nós fizemos essa dinâmica de repetição. Porque esse versículo pode te servir em vários momentos e estágios da sua vida. Todos nós. Todos nós. Paulo dá essa palavra, você pode ver na sua Bíblia depois, que ele trata antes sobre a questão com os ídolos. Ele fala que o cristão deve fugir da idolatria. Depois de ele falar do cristão, a igreja, lembra, ele está falando para a igreja de Corinto, que eles devem fugir da idolatria, nós iremos ver o que é idolatria. Esses cristãos devem fugir da idolatria. Agora Paulo está falando uma coisa muito importante. Os limites da liberdade cristã. Tá. Qual é o limite para nós cristãos? O limite para a nossa liberdade. Nós somos livres. Se o Filho do Homem nos libertar, verdadeiramente, é certo, sereis livres. Ou seja, nós cristãos, nós possuímos uma liberdade. O que muitos confundem é com uma libertinagem. Uma liberdade para pecar. Não. Cristão não tem liberdade para pecar. Cristão é livre do quê? Do peso do quê? Do pecado. Mas a gente peca. Você peca? Eu peco. Como assim nós somos livres do pecado se a gente continua pecando? Nós somos livres da condenação do pecado. Nós falamos até isso para a classe de catecúmenos, né, recentemente. Ou seja, embora o pecado ainda possa nos assolar e nos assediar, embora caiamos ainda no pecado, esse pecado não pode nos condenar, porque aqueles que estão em Cristo Jesus já não há mais nenhuma condenação. Paulo fala isso, capítulo 8. Tá certo? Então, ou seja, nós somos livres não para fazer o que a gente quer, dar na nossa cabeça eu faço, não. Nós somos livres para viver segundo a vontade de Deus. E é por isso que Paulo fala aqui nesse texto que nós acabamos de ler, quando ele fala sobre a liberdade cristã. Aí você vê que a questão dos alimentos, e é interessante que nesse momento que nós estamos vivendo, esse período de junho, julho, tem igrejas que têm uma prática de comer umas coisas, fazer barraquinha, umas coisas assim. Aí existe bastante debate sobre isso. Pode ou não pode comer? Leia esse texto, tá bom? Leia depois em casa. Posso ou não posso comer? Eu tenho a liberdade de comer um macarrão ali ou não? Leia também Romanos capítulo 14. Não esqueçam, beleza? Romanos 14... fala sobre essa questão e essa parte aqui da liberdade dos cristãos, limite da liberdade cristã, capítulo 10, versos 23 a 33 de 1 Coríntios. Agora, acerca desse ponto, Paulo fala o seguinte: portanto, quer comais,
quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para glória de Deus. E nós, como bons presbiterianos, nós sabemos de cor. Os adolescentes sabem isso de cabeça. Vocês podem até citar para vocês, chama eles aqui na frente, citar para vocês se quiserem. Qual é o fim principal do homem, onde está contido no nosso breve catecismo? Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozar, se alegrar nele para sempre. Ou seja, às vezes nós, irmãos, nós passamos por crises. E pode ser que em algum momento da sua vida, eu acredito que todo ser humano passa por crise. Principalmente, pode ser assolado pela crise existencial. Que é o seguinte: por que eu existo? Por que eu fui criado? Por que eu vivo? Por que eu fui inserido nessa família, nesse contexto? O que eu estou fazendo neste mundo? São crises que se apresentam na nossa alma, no nosso ser. Esse breve catecismo vai te ajudar muito dessas crises. Por que eu existo? Qual é a finalidade ou objetivo da minha existência? A resposta é glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. A criação do seu filho, do seu neto, deve ser para a glória de Deus. O seu trabalho deve ser para a glória de Deus. O seu andar deve ser para a glória de Deus. O seu lazer, a sua diversão, deve ser para a glória de Deus. O seu comer, o seu beber, o seu vestir, ou seja, toda a sua vida, irmãos, o seu respirar tem que ser para a glória de Deus. Você não pode viver para si mesmo. Você tem que fazer a vontade do Pai. Jesus é o exemplo maior. Nós somos cristãos, nós somos pequeno Cristo. Ou seja, nós devemos ver Jesus e tentar seguir os passos de Jesus. Ele foi obediente ao Pai em todas as coisas. É por isso que na oração do Pai Nosso ele fala o seguinte: que seja feita a minha vontade. Não é isso? Não, isso mesmo. Que seja feita a tua vontade. Ele orando para o Pai. A nossa oração, a nossa vida prática deve ser como de Jesus. Que seja feita a tua vontade. Aí você deve estar perguntando: tudo bem, Marcos, mas qual é o tema da nossa EBD hoje? Baseado em toda essa palavra que nós acabamos de ler, nosso tema é o cristão e a Copa do Mundo. Bem propício no momento que nós estamos vivendo, né? O cristão e a Copa do Mundo vai ser o assunto da nossa aula hoje. E eu preciso aqui alertar os irmãos, exortar acerca de um ponto. O cristão, o crente, ele não pode assistir a Copa do Mundo. Sabe por quê? Porque ela é do mundo. É uma piadinha, irmãos. Ninguém riu. Eu tinha que contar essa piadinha. O cristão não pode assistir a Copa do Mundo. Os irmãos acham que era verdade, né? Porque ela é do mundo. É uma brincadeira que a gente tem, né? Uma piadinha. Pode sim, nós vamos ver o papel da Copa do Mundo para a vida do cristão. Nós temos essa liberdade ou não? Tá certo? Esse estudo bíblico, irmãos, é baseado, eu criei ele baseado num artigo de um pastor presbiteriano lá de Brasília, muito conhecido, Emílio Garofalo Neto. Ele tem um artigo numa revista teológica chamada Fides Reformata, e cujo título é A Busca Humana da Diversão sobre a Ótica Bíblica de Criação, Queda e Redenção. A busca humana da diversão sob a ótica bíblica de criação, queda e redenção. Ou seja, eu peguei esse artigo, li e eu adaptei para nós, nesse tema sobre diversão, sobre entretenimento, sobre lazer, na perspectiva bíblica, e eu vou trazer aqui sobre a Copa do Mundo, mas é um exemplo, tá? É um modelo, pode ser qualquer outro esporte, qualquer outra diversão, entretenimento, lazer, tá certo? É bem propício para o momento que nós estamos vivendo nessa época. Como que nós devemos ver a Copa do Mundo, essas questões, sob a luz da Bíblia? A Bíblia nos orienta a viver de forma prática, nós cristãos, a essa liberdade. Como nós iremos ver? E nós iremos ver na perspectiva de uma tríade. E nós estamos trabalhando isso com os adolescentes, na ideia com o catecismo, nesse quarteto. Os irmãos, vamos ver se os irmãos vão lembrar. Criação, queda, redenção e consumação. Vou repetir. Criação, queda, redenção e consumação. É os estágios da existência da humanidade, sob a luz da Bíblia. Primeiro nós fomos
criados. Depois que acontece na criação? Houve a queda. O homem ficou no estado de queda para sempre? O que Deus planejou, executou, enviando seu filho para ser o Redentor. Redenção. E por fim, vai ficar só por isso mesmo? Não, vai haver a consumação dos séculos, ou a glorificação, onde nós iremos voltar e estaremos para todo sempre na eternidade com o Senhor. Nesse estudo, hoje, nós iremos ver essa tríade: criação, queda e redenção. Sobre essa ótica de lazer, diversão, Copa do Mundo, pode ser qualquer outro esporte. Amém? Onde você estava 30 de junho de 2002? Vocês lembram? Alguns nem eram nascidos, né? Nem pensavam em existir. 30 de junho de 2002, especialmente no Brasil e no mundo inteiro, milhões de pessoas pararam, as ruas ficaram desertas, ruas movimentadas demais, tudo. Pararam para assistir, para celebrar, gritar e vibrar. Brasil e Alemanha, final da Copa do Mundo. Lá em Tóquio, lá em Japão. O Brasil é campeão. Aí aquela explosão, aquela alegria, aquela vibração. E é interessante que em momentos assim parece que não existe nenhum problema, né? Parece que não existe nenhum problema na humanidade, parece que está só alegria diante desta euforia, diante dessa vibração que é penta, o Brasil é campeão do mundo. Vocês que não eram nascidos, especialmente os mais novos, tentem imaginar agora, em 2026, o Brasil sendo campeão. Em adolescentes, os adolescentes gostam muito do Neymar. Imagina o Neymar fazendo um gol no final, no último minuto. Imagine isso, irmãos. Neymar, que nem era para ser convocado, machucado, fazendo o gol do título da Copa do Mundo, do Hexa em 2026. Vai ficar aquela euforia, aquela alegria, aquela vibração. E parece assim, nesses momentos, que parece que não existe mais dor, não existe problema. Por que existe isso? Foi Deus que criou ou permitiu que isso existisse? Tente imaginar um mundo sem a diversão, sem o entretenimento, sem um lazer, sem um esporte. Imagine um mundo só de trabalho. Você consegue imaginar? Seria algo ruim, não é verdade? Agora, por que existe essa perspectiva de algo que nos traz uma ideia de parece que é tudo bom, tudo perfeito? Nós iremos ver nessa primeira perspectiva, criação. Deus é o Criador. Deus criou todas as coisas pela palavra do seu poder. Haja luz, houve luz. Cria um homem, coloca um homem depois de ter criado todo aquele jardim maravilhoso, de delícias, de cores, de coisas, só coisas boas. Introduz o homem neste lugar. E quando Deus cria o homem, Deus toca no homem, e a Bíblia fala o seguinte: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Portanto, o homem, você, nós possuímos a imagem e semelhança do Criador. Se Ele é o Criador, nós somos o quê? Criatura. E Deus, como Ele nos criou conforme a sua imagem e semelhança, Ele colocou o homem no jardim. Nós iremos ver depois, Deus dá uma ordenança, um pacto de obra, e Deus faz uma das ordenanças chamado mandato cultural. Que Deus faz o seguinte: olha, eu sou Deus, eu sou o Criador, agora Adão, vou te dar um mandato cultural, onde você agora vai ser o criador dessas criaturas. Portanto, Adão, o homem, foi dotado por Deus para ser co-criador com Deus das coisas. Perceba bem, irmãos, Adão, o homem natural, ele não cria as coisas por formas naturais. Tudo que é criado pelas mãos humanas vem primeiro da sabedoria e da criação primária de Deus. Então, se um homem cria uma vacina, é o homem que criou? Sim. Mas ele cria do nada? Não. Somente Deus cria ex nihilo, em latim. Você tem até latim, né? Ex nihilo, é na perspectiva, na ideia bíblica, teológica de Deus cria do nada. Então, tudo que o homem faz, uma vacina, um tratamento, ou um esporte, ou qualquer outra coisa, o homem cria com base naquilo que já estava criado por Deus. Tranquilo? Ou seja, Deus como design inteligente, Tomás de Aquino fala isso, Deus como ser todo inteligente na sua sabedoria,
como ser criado, ele cria o homem e faz o seguinte: agora você vai ser co-criador comigo e você vai criar as coisas. E Deus deu para Adão um trabalho que semelha muito isso. Era o quê? Dar nome para os animais, as coisas. Tá certo? Que é uma espécie de trabalho ou criação. Agora você pode ver Deus fazendo isso em toda a história, principalmente no Antigo Testamento. O homem criando. Deus, pelo Espírito Santo, vai sobre um homem, ele cria instrumento de sopro. Deus vai dando sabedoria para as pessoas criarem. Nós chegamos agora aqui e o homem tem poder para criar certas coisas, diversão, criar jogos, criar brincadeiras, criar esporte. Portanto, irmãos, a criação desses elementos de diversão, de lazer, é uma bondade de Deus. Você pode perguntar assim, mas Marcos, por que bilhões de pessoas para assistir 22 pessoas correndo atrás de uma bola de couro? Uma coisa sem lógica. Aí você pode parar e pensar o seguinte: tá, mas o que isso altera na minha vida? Eles estão recebendo milhões e milhões de reais. O que isso altera para a minha vida aqui, no Conjunto Si, em Valadares? Por quê? Mas você percebe que a gente para para assistir, a gente reúne famílias, a gente reúne amigos, a gente conversa sobre isso, parece que há uma união, parece que é um momento temporário de, não tem problema nenhum, vamos nos alegrar, vamos nos divertir, vamos nos descansar. E quando Deus cria um homem, no 7º dia, o que Deus faz? Descansa. E Deus ficou o descanso só para ele? Não, ele institui para o homem também o descanso. Imaginem a perspectiva de Israel no Antigo Testamento. Se Deus não tivesse criado o descanso, os irmãos acham que os patrões, os senhores, iam deixar os seus servos descansarem? Não. Irmãos, Deus é sábio. Deus é maravilhoso. Deus institui para o homem também o descanso. Momento para trazer um afago, trazer um descanso para o ser, para o homem, para a criatura. Agora eu pergunto para você, embora tenhamos esse mandamento sobre o descansar, embora o homem crie alternativas de entretenimento, de lazer, pensa aí em um vôlei, uma série, um filme para assistir em família, uma viagem, uma ida ao parque, uma ida à praia, piscina, lazeres. Pense aí, nós conseguimos conquistar de forma plena o descanso para nós, para a nossa alma? O que os irmãos acham? Não? De forma plena, não. Lembrem de cor? Mateus 11, 28. Quem aqui sabe? Mateus 11, 28. Tomai sobre mim e encontrarei descanso para as vossas almas. Portanto, irmãos, somente na pessoa de Jesus, o nosso Redentor, que nós encontramos de fato, plenamente, o descanso para nossas almas. Você não vai encontrar descanso numa Copa do Mundo, mesmo que o Brasil seja campeão no Hexa. Você não vai encontrar descanso em lazer nenhum. Você pode cumprir o seu sonho de viajar, não sei, para Disney, viajar o mundo inteiro. De fato, plenamente, você não vai encontrar descanso para a sua alma, porque o único descanso verdadeiro para a nossa alma é a pessoa de Jesus Cristo. Tá certo? No entanto, Deus permite vivermos momentos assim, para aquilo que nós chamamos de desejos pela eternidade. Nós iremos ver isso. Por que existem então pessoas correndo, 22 pessoas correndo atrás de uma bola? Por que existe uma Copa do Mundo? Porque Deus institui para nós como se fosse uma ideia aqui de desejo por aquilo que é eterno, aquilo que ainda vai cumprir na consumação dos séculos. Tá certo?
Nosso estudo, nós vamos entender acerca dessa perspectiva tríplice. Veremos que o homem foi criado para existir como ser criativo na presença de Deus. Perceba bem, o homem foi criado para ser um ser criativo, não para o mundo, mas na presença de Deus. Ele deve se deleitar na diversão e em elementos para os quais foi criado, como descanso, prazer, alegria e beleza. Nesse estudo também nós iremos ver como a queda influenciou essa busca equivocada humana de diversão, fazendo com que o homem pós-queda no Éden buscasse ídolos e satisfazesse os seus desejos pecaminosos por meio das coisas criadas. E nós iremos ver por fim sobre esse desiderium aeternitas, que é o desejo pela eternidade, e a compreensão necessária sobre redenção, que leva os seres humanos a buscar a diversão, consolo e fuga neste mundo, experimentando um pouco de paz e vida para as quais foram criados. Muito bem, criação. Gênesis 2:3, Deus abençoou o sétimo dia e o santificou. Deus então institui o descanso. No entanto, no Novo Testamento, Jesus fala que ele é o único descanso para a alma do homem. O homem é possuído então como ser criativo. O homem pode criar brincadeiras, jogos para se alegrar na presença de Deus. Tá certo? Sempre na premissa do texto que nós lemos. Qual é o texto que nós lemos? Portanto, bebais, qualquer outra coisa, fazer tudo para... Muito bem. Então, Deus é um Deus criador. Deus criou o homem, a criatura, para ser um ser criativo na presença de Deus. E esse ser criativo que somos nós, homens, nós devemos criar as coisas para a glória de Deus. Então você pode se divertir, não tem nenhum problema. Você pode assistir uma Copa do Mundo? Pode. É muito bom em família reunir. Você pode fazer uma viagem? Pode. Você pode assistir um filme, assistir uma série? Pode. Mas é para a glória de Deus? Não, eu vejo que é para a glória de Deus. Não está ferindo as Escrituras. Não tem problema nenhum. Está ferindo as Escrituras? Não é para a glória de Deus? É para a sua própria glória? Então, você não tem essa liberdade para fazer isso. Nós não somos livres para pecar. Nós somos livres para adorar e servir ao nosso Deus. Tá certo? A primícia é esse texto, irmãos. Nós como seres criativos. Tá? Pense aí qualquer tipo de esporte, lazer, entretenimento que você possa fazer. Você deve se perguntar: esse filme que eu estou vendo, essa série que eu estou vendo, esse esporte que eu estou praticando, essa viagem que eu estou fazendo, é para a glória de Deus? Então nós podemos fazer. Tá certo? Beleza. Criação. O que houve após a criação? A queda. E os irmãos sabem muito bem que a queda afetou toda a humanidade. Só a humanidade? O cosmos, o universo foi afetado. E o Senhor fala uma coisa interessante, né? Que agora a terra irá produzir abrolhos e espinhos, dando para nós uma ideia do que haverá agora um caos, não só na existência humana, ou seja, na humanidade, haverá um caos também no cosmos, no universo. É por isso que você vê terremotos, maremotos, doenças, pestes. Então isso tudo, a queda não afetou somente os homens e a sua herança decaída, que chega até nós e os nossos filhos, mas também afetou a humanidade. Muito bem, Deus criou um homem perfeito, um homem bom, um homem dotado. Deus fala que é muito bom. Perfeito é só Deus, tá? Deus cria esse homem nessa condição. Agora o homem cai desse estado de graça, de bondade, ou de uma perfeição. O homem cai, agora o homem se encontra no estado de queda espiritual diante do seu Criador. O homem agora então se separa desse Criador. É por isso que ele foge, é por isso que ele se esconde da voz, da palavra de Deus. E afetou toda a humanidade, chega para nós hoje. Nós possuímos também uma condição decaída espiritualmente. Tá certo? Todo homem possui isso agora, pós-queda de Adão e Eva. E essa queda influenciou também esse ser criativo.
Ou seja, tudo que o homem faz pelas suas próprias mãos, tudo que o homem cria, também está intrínseco uma relação de queda. Por mais que esteja algo bom, pode ter elementos que conduzem para a queda, daquilo que é mal. Vou dar um exemplo para os irmãos. O homem, Deus, pelo Espírito Santo, isso está lá no Êxodo, se eu não me engano, é Êxodo. Está no Pentateuco. Que Deus, pelo Espírito Santo, ele vai sobre um homem chamado Jubal, se eu não me engano. Tem dois, tem o Jabal e Jubal. Os irmãos me corrigem. Que Deus, o Espírito Santo vai sobre ele, ele cria instrumentos. É Gênesis, né? Gênesis. É porque em Êxodo, Levítico, tem uma passagem assim também, que Deus dota um homem de sabedoria para criar também. Mas enfim, Deus vai dotando o homem. Aí você vai lendo essa relação, que pessoas... um foi o pai das tendas, cria tendas. Outro foi o pai do arco, cria o arco. Enfim, Deus foi dando sabedoria para o Espírito Santo, para criar. Agora, perceba bem. Deus cria um homem, e pelo Espírito Santo, ele produz um instrumento. Um instrumento. Pode louvar a Deus com instrumento? Pode. Seria para louvar a Deus o instrumento. Agora, o instrumento serve para adorar somente a Deus? Os irmãos sabem que não. Que desde a antiguidade, na Mesopotâmia antiga, homens, os primeiros aí que foram criados lá, veio de Adão, de Caim, a herança de Caim, produziu esses instrumentos para adorar falsos deuses. Tá certo? Um exemplo, Deus dota um homem para criar um arco. Para quê? Para ele caçar um animal. Trabalho. Só que o homem faz isso para matar o outro homem. Perceba, irmãos, Deus dota o homem de sabedoria para ser um criativo na presença de Deus, só que por conta do pecado, agora há uma mancha nessa criação. Tá certo? Perceba bem, uma diversão, um jogo, um esporte é algo bom. A Copa do Mundo, futebol é algo bom? É. Um vôlei é algo bom? É, não tem nenhum problema. Só que as pessoas praticam, as pessoas assistem, as pessoas torcem de forma legal, que agrada a Deus? Tão somente assim? Não. Exemplo, pessoas que xingam o árbitro, pessoas que perdem amigos, fazem inimizade por conta do pensamento de outro. E há até um ditado popular, né, que não se discute o quê? Política, religião e futebol. Esse ditado brasileiro, né? Não se discute. Perceba, irmãos, que há uma mancha ocasionada pelo pecado nessa criação, nessa diversão, nesse lazer. Então você vai assistir e às vezes, preste bem atenção, às vezes o seu time vai ser beneficiado pelo erro do árbitro, você fica assim, não. Você fica feliz por conta de um roubo, de um benefício para você errado. Então o árbitro errou para o seu time, você fica feliz que o árbitro errou. Você não. Errou, todo mundo erra. Você releva, é pecado, é errado. Vocês não estão percebendo? Você vai num estádio, tem pessoas que brigam, existem mortes, pessoas que xingam o árbitro por um erro. Vocês estão conseguindo perceber como a decadência humana ocasionada pela queda traz essa corrupção naquilo que deveria ser algo para a glória de Deus. Isso em todos os aspectos. Tá certo? Então a queda traz essa tragédia. Perceba bem, olha, e Deus cria isso, e os homens podem então, não tem nenhum problema, Copa do Mundo, esporte, mas muitas das pessoas levam isso a um aspecto que Deus não se agrada, que é a idolatria. Coloca como um ídolo o lazer. Quando a Copa do Mundo ou um outro hobby qualquer se torna a sua última fonte de eternidade e felicidade, se torna idolatria. E o que é idolatria? Me falem, o que é idolatria para você? Tudo que você coloca no lugar de Deus, do Criador, é idolatria. Se você coloca o seu filho no lugar de Deus, o seu filho é a coisa mais importante do universo para você, é idolatria. Se você coloca os seus pais, se você coloca o seu emprego, se você coloca a sua condição, sua saúde, sua inteligência, se você coloca o seu hobby, o seu lazer, o seu esporte, o seu time, é idolatria.
nada pode ocupar o lugar de Deus no coração. E nós, irmãos, como cristãos, nós devemos fazer essa reflexão. Porque se vocês forem ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, um pecado que muitos caem é o pecado de idolatria. E é o pecado, um dos pecados que Deus mais combate e Deus traz consequências severas, é o pecado de idolatria. Deus não aceita que ninguém tome o lugar dele. Não aceita. Não aceita. Vai prestar um culto de forma errada, Deus traz consequências. Isso é algo muito sério, irmãos, muito sério. Então, você deve examinar a si mesmo, o seu coração, se tem alguma coisa ocupando o lugar de Deus no seu coração. Tá? Não tem nenhum problema esse lazer, hobby como a Copa do Mundo, mas se tornou idolatria. Eu vou te dar um exemplo sobre isso. Vamos fazer um exemplo prático? Não é o caso, mas pode desencadear. Vamos supor que a Copa do Mundo, a final, Brasil e França. Final. Brasil é sexo. O Brasil, todo mundo assim, todo mundo torcendo Brasil. Imagine que caia domingo, 7 horas da noite. Você viria para a igreja? Tem televisão aqui agora, né? Eu vi isso, um post de uma igreja aí, que os meninos lá no seminário mostrou para mim. Olha aqui, Marcos, aqui. Eles mostraram para mim um culto de adolescentes e jovens ontem, no sábado, o jogo do Brasil. Eles iam fazer um culto assistindo o jogo do Brasil. Eu pensei, loucura, né? Não é presbiteriana não, tá, irmãos? Os colegas que mostraram. Pois é, aí você falou assim, não, a gente não vai assistir na hora do jogo, a gente vai assistir antes ou depois, não sei, uma confusão. Mas exemplo, vou te dar um exemplo prático. E aí, dia do Senhor, esse Senhor que te livrou do inferno, da condenação eterna do inferno, você deixa ele de lado para assistir o final do Copa do Mundo? Essa é uma provocação, uma discussão, a gente não precisa entrar nesse ponto. Exemplo, vou dar um exemplo maior, prático, que existiu. 30 de junho de 2002. O Brasil foi penta. Sabe que horas o Brasil foi penta? Que horas foi o jogo? 8 horas da manhã. O horário da EBD. Eu lembro, irmãos, deixa eu contar aqui um relato. Aqui. Eu era de uma outra denominação, né? Meu pai não era crente ainda. Logo depois disso, meu pai converteu. Acho que ele esperou a Copa do Mundo para se converter. E minha mãe é aquela crente assim, ó. Vai para a igreja primeiro, depois vai na festa. A festa é sua? Vamos fazer uma festinha para você? Primeiro a gente vai na igreja, depois os convidados vêm depois do culto. Minha mãe é aquela bem roxa mesmo, aquela crente assim que não falta culto por nada. Ontem mesmo ela foi lá no culto, na hora do jogo, na igreja dela. Levou o netinho dela, meu sobrinho. Mas minha mãe falou para mim, com meus irmãos, a gente ir para a EBD nesse dia. Meu pai brigou lá, não, eles vão assistir com a Copa do Mundo comigo. Eu era criança, né? Queria ficar com meu pai, assistir a Copa do Mundo com meu pai. E não, minha mãe brigando, meu pai, não, eles vão na igreja, depois eles assistem. Não, meu pai não era crente na época, não. E meu pai falou, aí a gente foi assistir com meu pai. É um relato que eu lembro, assim. Quem manda aqui em casa, né? Nesse caso, meu pai, era minha mãe, meu pai falou assim, não, mas esse dia vai ser eu. Mas, enfim, eu tenho essa memória, porque eu lembro eu assistindo com meus irmãos e meu pai e o Brasil sendo campeão. Eu tinha 8 anos de idade, 2002. Mas, assim, nesse dia, e surgiu nessa época, eu não sou dessa época, me falaram depois, tá, irmão? Mas surgiu uma grande discussão no meio da igreja nesse tempo. E aí? A gente vai cancelar a EBD? Ou vai fazer EBD em um outro horário? Ou vai ter EBD nesse horário? Não sei se os irmãos aqui, alguns irmãos que lembram disso na época, não sei como foi a prática aqui na Betânia, mas surge essa questão. E aí? Vamos alterar o culto? Vamos supor que não é o caso, vai ser 4 horas, tá? O jogo, a final, no domingo. Mas vamos supor que fosse 7h30. E aí, alteraria o culto? Não teria culto? Tá certo? Só uma questão para provocar. Na questão do ídolo, a gente trocaria esse culto, essa celebração a esse Deus que nos livrou do inferno, por algum hobby, algum lazer? Tá certo? Devemos ter cuidado com isso. E há uma tragédia ocasionada por esse prazer por conta da queda, o lazer que escraviza, o vício. E os irmãos estão muito familiarizados, está algo assim, pulsando em todos os cantos, uma coisa chamada bet,
que é bet? Já ouviu falar sobre bet? Hã? Essa tia. Tia Beth. As bets esportivas, casas de apostas de jogos, de futebol, esporte. Irmãos, os irmãos talvez não tenham noção. Hã? Sim. Os irmãos talvez não tenham noção. Eu não sei se os irmãos acompanham isso no âmbito da sociedade, sociológico. Mas isso tem ocasionado questões severas, até mesmo para a política, até mesmo para a questão financeira do país. É algo assim, vício, pessoas cristãos viciados em jogos de apostas online. Sim, pessoas que estão vendendo tudo, pessoas que casamentos são desfeitos por conta de pessoas vendendo tudo dentro de casa por conta disso, pelo prazer do vício de uma aposta. E o nosso país é liberado isso. Você vai assistir um jogo hoje. Vou te dar um exemplo. Você vai assistir um jogo hoje, todas as propagandas vai estar lá, bet alguma coisa. Bet alguma coisa, bet alguma coisa. Tudo caso de apostas. Você vai ver um jogo assim, as placas, os leiteiros em volta, tudo é bet. Está tudo falando assim, ó, aposte, aposte, aposte. Isso é muito sério, sim. Tem, não vamos entrar nessa questão de política, mas isso é uma coisa real, sim, inclusive até o presidente falou sobre essa questão, porque tem pessoas recebendo auxílio do governo, exemplo, Bolsa Família, para jogar, aí tem esse negócio de tigrinho, apostas online, irmãos, vício, e eu estou falando isso aqui para os irmãos, talvez não seja uma realidade sua, mas talvez algum sobrinho está nessa situação, algum conhecido seu, algum vizinho está nessa situação. E aí, o que você vai fazer? Ué. Sim. Antigamente, para quê? Para apostar, você ia na lotérica, né? Você ia na lotérica, aí o crente ficava assim, ó. Será que tem algum irmão da igreja vendo? Ia. Mas hoje o cara pega o celular e aposta. Tá certo? Então, assim, nessa perspectiva, vocês que estão aqui hoje, os que estão nos assistindo, se tomam conhecimento assim, o que você vai fazer com isso? Vai deixar para isso mesmo? Não. Você tem que alertar, com cuidado, com sabedoria, tem que orar. Se você sabe de um caso familiar, alguma pessoa que está viciado mesmo, irmãos, é sério, tem pessoas viciadas mesmo nisso. Você tem que orar, buscar de Deus, falar do amor de Cristo para essas pessoas, seja um auxílio, tá certo? Seja um apoio. A violência indistorcida, a busca pela diversão, que ignora o próximo, o pecado que corrompe a brincadeira, transformando em fuga ou opressão, xingar, gostar do roubo favorável ao seu time, perder o dia. Pessoas que choram porque o seu time foi desclassificado. Pessoas que choram mesmo. Você olha assim, é um choro real. A pessoa chora, a pessoa perde o dia, perde a semana porque o Atlético perdeu para o Cruzeiro. Que é muito comum de acontecer, certo? Pessoas perdem o dia, seu cruzeirense. Deu perceber. Brincadeira, tá, irmãos? A pessoa perde o dia, chora. Isso, sim, irmãos, é algo muito sério. A gente está brincando assim para quebrar, mas é algo muito sério. Aí você não chora porque você pecou. Você não chora diante de Deus por conta dos seus pecados. Você não chora porque um irmão seu pecou. Você não chora por conta de uma situação que acontece, que você toma conhecimento triste diante de Deus. Você não chora pelo pecado do outro, mas você chora porque seu time perdeu. Isso é um absurdo para nós cristãos, irmãos. Tá certo? Pessoas perdem um dia por conta disso. Pessoas que não celebram. Vou dar um exemplo. Você está lá, o jogo ontem. Vou dar um exemplo do jogo ontem. Brasil perdendo de 1-0. Vinícius Júnior faz aquele gol. Você ficou assim? Eu tenho certeza que ninguém ficou assim. Todo mundo pulou, vibrou, aquela coisa toda. Aí um ministro do louvor, irmão daqui da igreja, falou o seguinte: vamos ficar de pé, vamos cantar a Deus com alegria. Aí você está assim, ó. Vai chover perdão e graça. Você não se alegra, você não se exalta na presença de Deus. Não estou falando para você pular, rodear, essas coisas não, tá? Não é isso não. Mas irmãos,
nós que aqui estamos aqui à frente, cantamos e tudo, do Ministério de Louvor, eu vou dar um exemplo, agora é meu, tá? Eu acho uma falta de respeito. Tá? Eu acho uma falta de respeito. Não tem nenhum problema, uma comorbidade, as pernas estão enfraquecidas, eu não estou muito bem, eu ficar muito tempo em pé, isso não tem problema nenhum. As pernas estão cansadas, sentar, isso não tem problema nenhum, tá certo? Não tem problema nenhum. Tá? Principalmente pessoas mais velhas. Agora, quando eu vejo adolescente, quando o irmão fala assim, vamos ficar de pé e cantar o Senhor, está sentado lá em cima, aqui embaixo, sentado, eu acho uma falta de respeito. Tá? Agora estou dizendo da minha parte, não sei dos outros dos irmãos. Porque vamos ficar em pé, vamos celebrar. Porque lá no vôlei, porque quando o Vinícius Júnior faz o gol, você não pula, você grita, você não celebra. Por que você não pode celebrar a Deus que te livrou do inferno? Por que você não pode cantar com alegria a Deus que vai te levar para o céu? Pensem nisso, tá? Se o irmão chama, vamos ficar de pé, vamos celebrar a Deus, vamos cantar a Deus com alegria, que o nosso general é Cristo, amém. O nosso general é Cristo, que Ele é o único de receber toda a glória, amém. Então, cuidado com isso, porque às vezes você celebra e se alegra mais com as outras coisas do que na presença de Deus, o Deus que te deu salvação. Você deve monitorar o seu coração, tá certo? Muito bem, na perspectiva de queda, agora vamos na ideia da redenção. Deus cria então, nos dá essa condição de sermos um ser criador, ou um ser criativo para a glória dele, mas se isso foi manchado pela queda, ocasionando em todas esses problemas que nós acabamos de falar, mas isso pode ser redimido? Isso que Deus criou pode ser redimido? Sim. O homem não foi redimido? O homem foi criado, o homem caiu. O homem permaneceu no estado de queda? Não. Jesus Cristo veio para nos redimir, nos trazer de volta em comunhão na presença de Deus, Pai. Eu sou o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ou seja, nós podemos ser redimidos pela redenção de Jesus Cristo. Mas essas coisas criadas podem ser também? Sim. Em que sentido? Na perspectiva do nosso coração. Quando nós cristãos, nós direcionamos aquilo que é correto, agradável, justo diante de Deus, essas coisas criadas como Copa do Mundo, lazer. Como eu disse, não tem nenhum problema, essa é a ideia. Não tem nenhum problema um jogo ontem, eu pular, me alegrar, isso é até bom, irmãos. E aqui eu fico até esse conselho para a igreja, se reúne com os amigos, com famílias. Isso é algo bom, é memorável. Eu tenho memórias de assistir isso com meu pai. Isso cria vínculos. Não tem nenhum problema isso. Não tem nenhum problema. E eu até aconselho os irmãos, os avós aqui, compre um álbum de figurinha para seus netos. Vá lá no shopping lá e troca figurinha. Eu comprei para meu pai. Meu pai, 60 e poucos anos, eu e meus irmãos, nós juntamos, vamos dar um presente para meu pai. Nós compramos um álbum de figurinha para meu pai, de 60 e poucos anos lá. E ele fica igual criancinha, colando assim. Ontem estava lá colando lá. Isso é legal, isso cria memórias. Isso é uma coisa que não vai esquecer. Aí os netos nunca vai esquecer disso. Olha, eu lembro do meu avô, da minha avó, da minha tia, do meu tio, do meu pai. Tem que separar nesse momento comigo. Isso é algo bom, irmãos. Isso é algo que foi redimido. Tá certo? O que não pode é o levar-nos ao pecar. Mas faça isso. Leve o seu sobrinho, seu amigo, seu neto, leva a praticar um esporte, leva a fazer um lazer, assista um filme em família, pratique, faz uma caminhada você e sua esposa. Tá? Isso é algo agradável. Isso é algo bom, não tem nenhum problema. O que nós não podemos fazer é macular isso com o pecado. Tá certo? Porque nós somos livres, como Paulo fala, livres para servir a Deus, para adorar a Deus, para cultuar a Deus, e sim, para viver de forma que agrada a Ele. Portanto, irmãos, Cristo redime o homem todo, incluindo o seu tempo livre, incluindo o seu descanso. Imagine um mundo sem festas, sem celebração, sem brincadeira, sem diversão. Em meio a um mundo faturado, o esporte consegue trazer vislumbres de união. Um exemplo disso, como o esporte, como essas coisas criadas pode ser redimido. Sabe um exemplo disso? Somália, aquele país na África, Somália. Sabe o que acontece na Somália? A Somália tem anos, décadas que vive uma guerra civil. Uma guerra civil no país. Quando a seleção do time, a seleção do país vai jogar, eles se unem.
Coisa estranha. Inimigos. Guerra civil. Agora, quando a seleção vai jogar, eles param a guerra para assistir. Irmãos, isso é uma... Vocês não estão percebendo como isso é algo que leva a uma coisa boa, algo bom, redimido? Tá certo? Eles param uma guerra para poder assistir. Isso é algo que agrada a Deus. Como eu disse, o álbum de figurinha traz interação com outras crianças. Então, uma criança, vou trocar figurinha. Isso é algo bom, traz interações, traz lembranças, cria memórias. Ir a um estádio com a família, ver seu filho, seu neto praticando algum esporte, brincar com ele. Isso é algo bom diante de Deus. Nós amamos o esporte porque eles refletem a história do Evangelho. Em certa parte, sim. Vou dar um exemplo para vocês. A gente ama ver o azarão, a zebra, né? A gente ama ver o time pequeno ganhar do time grande. Não é isso? Você vê o time, vou dar um exemplo, você pega um Haiti ganhando a França, todo mundo vai ficar, nossa, que legal que é isso. A gente gosta disso, tipo assim, de ver o pequeno ganhando o grande. A gente não gosta disso? A Bíblia tem exemplo disso? Olha Davi. Davi, pequeno Davi, ganha de quem? Do gigante. Tá certo? Davi ganhando do gigante. Então, nós gostamos disso, e quem gosta de esporte, futebol, se eu não me engano, em 2015, na Inglaterra, um time de pequena expressão ganhou o principal campeonato do mundo de esportivo, assim, futebol. A gente gosta disso, nessa perspectiva, como o Davi derrotando o gigante Golias. Agora, nesse ponto, como nós, como igreja, nós podemos usar isso de forma estratégica na questão missiológica. Como a igreja pode usar o interesse pelo esporte para proclamar um evangelho? Eu vou dar um exemplo que eu faço. Toda semana eu pego muito Uber, né? Quando eu chego lá na rodoviária de Belo Horizonte, na segunda-feira, de manhãzinha, e eu pego para ir para o seminário. E na sexta-feira eu pego me retornar do seminário para rodoviária para vir para cá. Então, toda semana eu pego muito Uber. Na verdade, 2 vezes, né? E toda vez assim, né? Não vou exagerar não, mas a maioria das vezes eu evangelizo o Uber. Eu gosto muito de falar do amor de Deus no Uber. Eu gosto demais. Só que eu tenho uma estratégia comigo. Eu falo de esporte, eu gosto muito de esporte. Quem viu o meu vídeo de ontem na internet, eu tenho muita camisa de futebol, eu gosto demais. Desde novo, isso já foi meio que um ídolo no meu coração. Por isso eu falando dos irmãos, quando eu era novo. Eu gosto muito de futebol. Então eu uso isso, Santos, para fazer um quebra-gelo. É uma estratégia que eu uso, muitos anos já. Então, exemplo, Belo Horizonte, eu chego falo o seguinte. E aí, você é Cruzeiro ou Atlético? Eu sempre começo assim. Você é Cruzeiro ou Atlético? Para quebrar o gelo, depois eu vou entrando... Daqui a pouco eu estou entrando no Evangelho sem perceber. Agora, nesse período da Copa do Mundo, estou falando o seguinte. E aí, você acha que o Brasil vai longe? Você acha que o Brasil vai longe na Copa do Mundo? É estratégia. Você pode usar isso numa fila de banco. Você pode usar isso no ponto de ônibus. E aí, o Cruzeiro e o Atlético? E aí, a Copa do Mundo? Daqui a pouco você está entrando com o Evangelho. Você está falando do amor de Cristo, que redime as pessoas quebradas, os pequenos, que Cristo nos salva de todo mal. Então, você pode usar isso como estratégia para fazer missões, proclamar o Evangelho. E eu uso muito essa estratégia e dá muito certo. Tá certo? Você torce para o Cruzeiro, para o Atlético, eu sempre faço isso. De uma forma da sabedoria, não é apenas pode ou não pode, essas coisas como hobby e tudo, mas isso glorifica a Deus. Nós devemos entender como igreja que o correto sobre essa perspectiva de diversão e hobby. Tem pessoas que demonizam muito, tem pessoas que falam, não, é do inferno, não é de Deus. Tem pessoas que exageram muito para o outro lado. Por isso nós estamos trazendo essa mensagem de hoje, pertinente a esse momento que nós estamos vivendo de Copa do Mundo, para nós entendermos de fato como isso pode nos servir, nós como igreja, nesse período. Como nós iremos torcer para o Brasil? De forma prática, tá, irmãos? Como nós não estamos vendo o irmão que está em queda lá, viciado, corrompido? Será que a gente tem praticado esses atos? Será que a gente tem torcido, xingado, saído palavras que não agradam a Deus? Como tem sido a nossa conduta como cristãos nessa época de Copa do Mundo? Temos que ter cuidado com a idolatria. Textos bíblicos, mandato cultural, Gênesis 2, verso 15, 16, 19 e 20.
Deus não fez uma criação meramente útil, apenas focados na sobrevivência. Ele criou um mundo cheio de cores, texturas e sabores, feitos para o deleite e prazer humano. A Bíblia mostra que o pacto das obras, a única restrita dada a Adão e Eva, foi de não comer do fruto da árvore específica. Gênesis 2, verso 17. No mais, o homem tinha total liberdade para comer outros frutos, interagir no Éden, interagir com os outros animais, não tinha medo, de forma prazerosa. O pastor presbiteriano, Weber Campos, ele tem uma frase que expressa muito bem isso. Ele fala o seguinte: é como se Deus dissesse para Adão o seguinte: desfrutem da beleza e da gostosura da minha criação, ou seja, tenha prazer, se deleite na minha criação. Mandato cultural, isso. Agora, há uma profecia da restauração de Sião, lá em Zacarias capítulo 8, versos 4 a 8. Olha o que o texto nos diz. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda nas praças de Jerusalém sentar-se-ão velhos e velhas, levando cada um na sua mão um arrimo, uma bengala, um bordão, por causa da sua muita idade. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. O profeta Zacarias traz essa profecia da restauração de Sião, do povo de Deus, dizendo o seguinte: olha, vai haver um tempo que as crianças vão estar na praça brincando. Olha para você ver como a Bíblia traz Deus falando isso através do profeta Zacarias, nessa ideia de se alegrar, de brincar. Os velhos vão estar com a sua bengala caminhando, ou seja, longevidade, ou seja, vai ser algo paz, de bom, que Deus criou, que agrada. Eclesiastes 3, versos 9 e 13, sobre deleitar nas coisas criadas. Que proveito tem o trabalhador naquilo que se fadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com eles afligir? Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sim que este possa descobrir as obras de Deus, desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar uma vida regalada. E também que é dom, é presente de Deus, que possa o homem comer, beber e desfrutar de todo o bem do seu trabalho. Salomão traz isso, Eclesiastes capítulo 3. 1 Timóteo capítulo 6, verso 17, Deus proporciona para o homem tudo aquilo que satisfaz, tudo aquilo que lhe apraz. E Paulo traz essa exortação para Timóteo. Exorta os ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Ou seja, depositem a sua confiança em Deus, porque Ele traz para nós deleite, paz e descanso. A perspectiva que Deus criou, as festas de Israel, nos traz essa ideia de deleite, de descanso, de celebração. E quantas festas tinha em Israel? Os irmãos lembram? As 3 eram as mais importantes, mas tinha 7. Deus instituiu 7 festas para o povo dele em Israel. As 3 mais importantes: tabernáculo, Páscoa e Pentecostes, ou colheita, que é o que a gente até faz de uma forma, né, que é o dia de trazer os mantimentos, que é a festa da colheita, ou Pentecostes. Tá certo? Essas 3 principais. Mas Deus instituiu 7 festas. Para que Deus instituiu festas? O que é festa? Celebração. Para o povo se alegrar, o povo descansar um pouco do trabalho e se alegrar. Porque Deus criou isso é bom diante de Deus. Os irmãos estão entendendo a perspectiva bíblica que nós podemos nos alegrar, nos divertir daquilo que não fere a palavra de Deus, aquilo que não é pecado? Nós podemos, como cristãos. Eu repito, irmãos, você pode se divertir, você pode fazer uma viagem, você pode brincar, você pode comprar um jogo. Eu e Ana, nossa família, e nossos amigos, a gente gosta muito, a gente tem alguns jogos de tabuleiro, e de vez em quando a gente chama as pessoas para ir lá em casa, a gente faz uma reunião na casa de outras pessoas, para a gente brincar. Isso é legal, isso traz comunhão. Não tem nenhum problema você, com sua esposa, vocês brincarem, trazer um jogo, com a sua família, com seus filhos brincarem. Ir em um estádio, levar seu filho para brincar, levar numa praça para brincar, isso é bom diante de Deus, na perspectiva bíblica, até das festas de Israel. Páscoa, pães asmos, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos. Concluindo, irmãos,
Quando nós idolatramos o esporte, como a Copa do Mundo e os demais, eles falham em nos dar satisfação duradoura, servindo como cisternas rotas, que não retém água. Lembra da ideia bíblica? Cisternas rotas? Se enche de água e não retém água. Enche, seca, enche, seca. Então essas coisas são fugazes, passageiras, efêmeras. Copa do Mundo, todas as outras coisas. A gente celebra que o Brasil vai ser campeão, mas depois passa. Aquela euforia, aquela vibração, aquela alegria passa. E a segunda-feira? Volta tudo normal. Somente em Cristo nós conseguimos encontrar algo duradouro, o descanso para a nossa alma. A busca humana pela diversão e pelo esporte não é apenas perda de tempo. Ela pode servir como uma busca que aponta a nossa relação com Deus. Tá certo? Por outro lado, é correto nós dizemos que é um presente do Criador. É esse desejo pela eternidade. A gente celebra, a gente fica feliz. É como se fosse um vislumbre daquilo que nós iremos viver na eternidade com Deus. E vai ser algo muito bom. Melhor que o Brasil sendo hexa. Melhor do que qualquer outra diversão que você possa encontrar prazer. A eternidade com Deus vai ser algo bem melhor, mas nós podemos perceber essa fagulhazinha. Quem presenciou o Brasil sendo penta em 2002, aquela alegria, aquela coisa toda, aquilo ali é uma fagulha daquilo que nós iremos viver na eternidade. É muito maior do que uma celebração, do que pessoas desconhecidas se abraçando na rua. Sabe aquela alegria? É só uma fagulha, é como se fosse o seguinte: Deus falou assim, olha, eu vou deixar aqui só um desejo, uma coisinha para você entender como que vai ser o céu. É isso. Olha para a festa assim, daquilo que vai acontecer ainda, na perspectiva futura. Tá certo, irmãos? É o desejo pela eternidade que todo homem tem dentro de si. E o filósofo Blaise Pascal fala que há um vazio dentro do homem do tamanho de Deus, tamanho do universo. E há mesmo. Um homem tenta preencher esse vazio por coisas passageiras, como um esporte, como um ídolo, como qualquer outra coisa. Só pode ser preenchida por Deus, aquele que não retém as águas. Aquele que retém as águas, na verdade. Tá certo? O cristão não deve fugir do lazer, mas deve aproveitá-lo com gratidão e debaixo do senhorio de Cristo, sabendo que a nossa maior vitória já foi conquistada na cruz. Mais do que Brasil ser hexa, a nossa vitória já foi conquistada na cruz por Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus por isso. Por isso, não fuja do lazer, aproveite, seja grato, celebre, reúne com amigos, famílias, mantenha comunhão, sabe? Não perca amizades por conta disso, não entre em discussões vazias, fúteis. Aplicando para as nossas vidas, para concluirmos. Você tem se alegrado, celebrado mais na vitória do seu time do que na salvação de Deus? Temos um vocabulário do estádio, diferente do vocabulário da igreja, que você fala no estádio ou de frente à televisão. Você poderia falar dentro da igreja? Ou suas palavras têm sido torpes, palavrões? O que afeta mais as suas emoções? O fracasso do seu time ou seu próprio pecado? Você tem chorado mais pelo seu pecado diante de Deus? Ou você tem chorado mais pelos fracassos do seu time? O que te mais traz entristecimento, tristeza, é o seu time não conquistar tal vitória? Ou é o seu pecado? O meu lazer, o meu esporte tem me levado a pecar contra Deus e contra o meu próximo? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor? Coloca a sua vida no altar dele, peça a sabedoria de Deus. Se você tem alguma dificuldade dessa da qual nós falamos aqui, converse com Deus, peça graça, peça libertação. Peça para que Ele mude suas palavras, aquilo que sai dos seus lábios, te dê um bom testemunho, te dê intrepidez, ousadia para pregar o Evangelho de Cristo. Tire as idolatrias, aquilo que pode ser um ídolo no seu coração, coloque Cristo. Senhor Deus, nosso Pai, seja engrandecido o teu nome, Senhor, o Senhor que é santo, santo, santo. Graças te damos pela tua palavra.
Graças te damos por este ensino. Graças te damos pela tua bondade. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a viver para a tua glória. Como o texto que nós lemos. Deus, qualquer coisa que nós fizermos, seja para a tua glória. Seja comer, beber, vestir, andar. Que o nosso próprio existir seja para o teu louvor tão somente, Pai. Nos faça viver essa verdade. Que o nosso fim principal, que o nosso objetivo é viver para nos alegrar diante do Senhor e viver para a tua glória. Nos ajude nas nossas dificuldades, nas nossas limitações, aquilo que é pecado, aquilo que é falha. Ajude, Deus, ajude cada um de nós, que possamos direcionar o nosso descanso, o nosso prazer, tão somente em Ti, Senhor, mas também que possamos desfrutar dessas coisas passageiras da vida, que possamos nos alegrar, que possamos também viver de forma que agrada ao Senhor, mas também não apenas com os cansaços das lutas dessa vida, mas também que possamos encontrar momentos de pausas, de descanso, para podermos nos deleitar nos momentos difíceis. Traz paz ao coração dessa tua igreja, Pai. Nos ajude, Senhor. Prepara-nos para o culto de logo mais à noite. Nós oramos assim, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, os irmãos. Deus abençoe, bom domingo. Até o culto de logo mais à noite. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos.